para. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 11 de setembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Francisco Cândido, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos ou melhor, vamos estudar hoje o capítulo 9, Luz do Mundo. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui mais uma tarde para estudar sobre os temas do Evangelho tão necessários para todos nós. E vamos pedir a Deus que nos abençoe, abençoe nossos lares, abençoe o nosso país, o Brasil, e todos aqueles nossos irmãos que hoje se encontram ainda em sofrimento, necessitando do amparo, do esclarecimento, do consolo, da espiritualidade amiga. Muito obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Denise, a palavra está com você, minha amiga. Tá bom, obrigada, Rose. Então, como Rose falou, estamos no capítulo 9, Luz do Mundo. E nós demos uma paradinha para poder, para a gente poder pensar a respeito da interpretação de Cair Schutel. Lembra? Nós estamos falando, nós estamos lendo o capítulo O Cego de Siloé, né, que faz parte da segunda parte do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Cair onde ele propõe, são três proposições que ele fala a respeito do cego, né? Porque Amélia Rodrigues inicia o capítulo Luz do Mundo com essa frase do cego de Siloé. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Está em João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. E Cairbar faz essa consideração porque os apóstolos de Jesus perguntaram para ele, né? Ele está pagando pelos pais, né? Pelo erro, pelo pecado dos pais. Então, nós estudamos a primeira a proposta número 1, né? Que a cegueira de nascença é produzida por pecado dos pais, né? E Cairbar nos auxilia a chegar à conclusão que essa crença não era destituída de fundamento, porque naquela época é, era assim, era normal pensar isso. Ele está realmente desmistificando isso, porque eles também naquela época acreditavam na reencarnação, né? Eles tinham esse conceito, mas Jesus não disse. Deixou que eles alimentassem sua crença, o seu modo de pensar, e se limitou a afirmar quanto àquele cego. E falou especificamente deste cego, que nem ele pecara, nem seus pais, mas se havia produzido aquela cegueira para que as obras de Deus fossem manifestas. Aí, segundo o Carribar Schutel, a segunda proposição que ele nos faz, e que é a cegueira de nascença, é produzida por pecados do próprio cego, tá? Hum, aqui. Peraí, gente, só um instantinho que eu me perdi aqui no livro. Primeira, encontrando Jesus, o cego de nascença, viu logo que a cegueira era de nascimento e não provinha do pecado dos pais,
Por isso deliberou curar o cego. A segunda proposição: a cegueira pode ter sido causa do pecado do próprio cego. Como analisar, diz Barchutel, esta hipótese sem admitir a lei da reencarnação? Como pode Deus criar uma alma pecadora e, por ser pecadora, condená-la à cegueira? Admitindo uma única existência terrestre para cada indivíduo, não se explica por que uns nascem cegos, outros surdos, outros aleijados, outros idiotas, outros estúpidos, ao passo que os outros são sadios e inteligentes, né? Ele diz assim: encarando-se a questão em face da filosofia espírita, aquilo que parecia hipótese, o viver muitas vezes na Terra, torna-se realidade. Chega-se à conclusão de que o espírito já existia antes do nascimento do corpo e continua a existir depois da morte deste mesmo corpo. E, por uma série de vidas sucessivas, se vai aperfeiçoando, passando por provas necessárias ao seu progresso e adquirindo conhecimentos indispensáveis à sua evolução. A língua foi dada ao homem para falar bem. Se ela falar mal, estará desviando o seu itinerário e paralisar-se-á um dia, como a locomotiva fora de seus trilhos. Os olhos são duas luminárias para guiar o corpo, como diz o Evangelho, e se eles não desempenham esse mistério, se escurecem. É a isso que se chama cegueira produzida pelo próprio cego. Entretanto, diz Cairbar, este pecado é mais fácil de extinguir-se do que o outro. Esta cegueira é mais fácil de ser curada do que a outra, que resulta do pecado dos pais. Né? Ele está fazendo comparação. Porque quando foi o próprio cego que pecou, o pecador é um só. E quando foram os pais que pecaram, os pecadores são três: o pai, a mãe e o filho. O pai porque ensinou, a mãe porque confirmou e o filho porque aceitou e referendou o pecado, passando à sua descendência. Cegos por pecados próprios, diz o Evangelho. Não. Cegos por pecados próprios, diz o Evangelho haver Jesus curado muitos durante a sua peregrinação na terra, além daqueles a quem abriu os olhos diante dos mensageiros de João Batista e em outras ocasiões narradas pelos evangelistas. Refere Mateus que logo após a ressurreição da filha de Jairo, curou os dois que o seguiam e clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Lembra dessa passagem? Quando Jesus passava na estrada de Jericó, outros dois exclamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o divino mestre fê-los recuperar a vista. Então, ele termina a segunda proposição. A terceira proposição, a terceira hipótese. A cegueira de nascença é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Todas essas doenças incuráveis que Jesus curou durante a sua passagem por esse mundo são graças de Deus. E os doentes, longe de serem pecadores ou sofrerem as consequências do pecado dos seus pais, eram espíritos missionários, enviados para que neles as obras de Deus fossem manifestas. Foi isso que Jesus quis dar a entender quando curou o cego de nascença e disse, em primeiro lugar, que nem ele nem seus pais pecaram, mas deu-se isso para que as obras de Deus fossem manifestas. E, em segundo lugar, quando mandou o cego lavar-se na piscina de Siloé. Vocês sabem o que quer dizer Siloé? Siloé quer dizer justamente o enviado, na piscina do enviado. Interessante, né? E as pessoas iam naquela piscina, piscina Siloé, Siloé. Siloé quer dizer enviado. E mandando Jesus lavar-se no cego, o cego naquela piscina,
quis mostrar a seus discípulos e aos mais que assistiam à cura que aquele cego era enviado para que as obras de Deus fossem manifestas publicamente por seu intermédio. Então não era por pecado dos pais, nem por pecado dele mesmo. Ele é um enviado, ele era um instrumento de Deus para exatamente demonstrar naquela ocasião que outro enviado, né? Veio, em que Jesus veio, Deus já enviou Jesus para cá, não é isso? E Interessante, hein? muito interessante, né? É. E aí você vê que a vinda de Jesus teve todo um planejamento. Olha, há quanto tempo aí? Ó, né? Pois é, né? Agora ele fala assim: passemos agora ao cego propriamente dito. Exame feito no cego. Jesus parou, viu um homem cego, viu que a causa da sua cegueira não era pecado próprio do cego, nem de seus pais. Viu mais que a cegueira, em vez de ser treva, era luz. E deliberou curar o homem, porque curando-o, as obras de Deus seriam manifestas. Como ele era exatamente um instrumento, Jesus viu isso. Talvez, pelo que você leu também, eu interpretei da seguinte forma, Hum. que era no planejamento reencarnatório do cego, era uma prova para ele poder crescer, evoluir. Como Jesus detectou isso, que não era uma questão de equívoco do passado, mas sim uma prova que ele escolheu. Então Jesus viu por bem também aproveitar a oportunidade para poder mostrar, né, a sua força, a sua sabedoria, todo o seu poder de curar, de Não, o transformar, poder de Deus, o poder de Deus, justamente através dele, né? através dele. É isso aí. Bom, aqui tá falando. Bom, Porque teve outros que ele outros curou, cegos que ele cura. ou até mesmo o leproso, seja quem foi que ele curou, Uhum, paralítico, que era fruto do equívoco. Tanto é que ele disse: sim, vai e não peques não mais, peques mais. né? Nesse caso, ele não Ele não falou, disse isso. né? Você vê que ele não fala Outros, isso também. realmente, É, aquele fato que estava se dando era fruto de um resgate, de um equívoco praticado que precisava, quando ser veio ressarcido, né? encarnado, Exatamente. passar por aquilo ali, né? Uhum. Então, havia muitos anos, diz Carribar Schutter, vivia o homem que era cego e vivia andando pelas ruas, porque era mendigo e esmolava. Todos os dias os fariseus encontravam esse homem e nunca se deram ao incômodo de examiná-lo, nem de tentar curá-lo. Foi preciso que os vizinhos do cego levassem à sinagoga, à igreja, para ser examinado pelos sacerdotes do farisaísmo, que, apesar de todos os testemunhos de cegueira, não quiseram crer que o homem tivesse sido cego de nascença. Inquiriram as testemunhas, mas não creram nas testemunhas. Inquiriram os pais do cego e não acreditaram nos pais do cego. Inquiriram o cego e não acreditaram no cego. E, finalmente, por causa de todas as informações e afirmações, o cego foi expulso da igreja. Sabendo Jesus disso, deliberou dar uma lição aos fariseus, pois era mister fazer a obra de Deus resplandecer ainda com mais intensidade. Chamou então o que fora cego e lhe perguntou: Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor? Perguntou o cego. Sou eu que falo contigo, respondeu Jesus. O homem que fora cego tornou: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus então disse abertamente: Eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Né? Está em João, capítulo 9, versículo 39. Esta sentença mostra a justiça dos desígnios de Deus e de sua admirável sabedoria.
O cego, que era pobre, que mendigava, despido de sabedoria, de aparatos, fora da igreja, foi curado. Viu Jesus, afirmou sua crença no Filho de Deus e o adorou. Os fariseus, que não eram cegos, que não eram pobres, que não mendigavam, que eram cheios de sabedoria terrena, que eram sacerdotes e estavam dentro das igrejas, viram Jesus, mas não creram em Jesus, não o receberam e até o perseguiram e crucificaram. Que triste contraste entre os fariseus e o cego, diz Caibá Schutel. E por que é assim? Porque o cego se fez cego por amor à glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta, ao passo que os fariseus se fizeram videntes por ódio à glória de Deus, para que a glória de Deus não fosse manifesta. O que não via começou a ver, e os que pensavam ver se tornaram cegos. Cegos, completamente cegos. Cegos da pior espécie de cegueira, a cegueira espiritual. Moléstia que permanece na vida eterna. Quer dizer, eles vão retornar ao mundo espiritual, vão continuar cegos, né? Tão cegos eram os fariseus e tanto mais cegos se tornaram que chegaram ao auge de não mais se conhecerem e nem mesmo saber que eram cegos. Tal foi a confusão que se achavam que perguntaram a Jesus: Porventura somos nós também cegos? E Jesus respondeu-lhes, fazendo alusão ao cego de nascença, a quem havia curado, porque não tinha pecado e por ser necessária a manifestação das obras de Deus. Se fosseis cegos, não teríamos pecado algum, mas o vosso pecado fica subsistindo, porque vós dizeis: Nós vemos. Mas o que viam os fariseus? Viam o mundo, as ruas, as casas, viam as coisas da terra, viam o dinheiro. Aqui tem uma notinha de Cair diz assim: viam a lei, e diz Paulo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está na primeira epístola aos Gálatas, não, a segunda e a terceira epístola aos Gálatas. Epístola aos Gálatas, 3 e 2. Eu não entendi, porque eu não pesquisei isso para ver, eu tenho que olhar depois. Hum, tá. Mas será isso verdadeiramente ver? Pergunta Caibar. Se é assim, qualquer asno também vê. O asno também vê as ruas, as casas, os carros. E Caibar é fogo, né? Os fariseus viam como veem os asnos, mas não viam como veem aqueles que querem ver manifestas as obras de Deus. Na verdade, eles não viram Jesus, não viram a cura do cego, não viram o cego, não viram as obras de Deus que foram manifestas a todos. Entretanto, o cego fora curado diante deles. Jesus estava à sua frente e as obras de Deus foram manifestas ante os seus olhos. Aí ele dá uma pausa e diz assim: as graças de Deus são luzes que nos iluminam o caminho da vida, que nos mostram as obras divinas, desvendando-nos o reino da felicidade imortal. Quem ama a Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo. Se é surdo, ouve. Se é mudo, fala. Porque as obras de Deus vivificam os nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. Maravilhoso também, Cair Barchuta. Foi outro que eu fiquei apaixonada. Denise, Fala, Ana. se a gente não fosse tão materialista, a gente ia ver muitas obras de Deus, né? Muito mais, né, Ana? Muito Muito mais. mais obras. Ia ver, ia sentir e também ia até praticar, né, o Uhum. Evangelho. O que que a gente estudou na aula anterior com a Rose? É, mas é isso Sobre mesmo. mediunidade. Foi isso que você pensou também? Eu Porque se pensei a nisso. gente.
Por que que os espíritos têm dificuldade em entrar em contato conosco? E Porque a a gente está comunicação muito, a gente presa está na materialidade. chumbado, está Exato. chumbado aqui na Terra, né? Se a gente tivesse mais evoluído, a gente se comunicaria melhor. E isso vai É, acontecer, né? facilitava, ia ser mais fácil para eles, né? Olha Isso. o trabalho que a gente dá e olha a estratégia que eles têm que criar, né? Para É, para que poder aconteça essa comunicação. chegar lá e encaixar tudo direitinho, a comunicação se fazer, né? Tem muita paciência com a gente. Ah, como tem mesmo. Então, a gente vai voltar à leitura da do Luz do Mundo, do capítulo Luz do Mundo, que a gente parou aqui. Nossa, sim, foram nado cego. Agora vamos ouvir o que a Amélia Rodrigues tem a nos dizer, a nos explicar, porque ela conta com uma, né? O Cairbar é mais assim, didático nessa forma, né? Diz o que é, explica, né? Pega os argumentos dele e nos explica o entendimento dele a esse respeito. Amélia Rodrigues nos descreve, né? Então, nos colocam na ambiência daquele tempo. Então, isso faz que a gente sinta, eu acho que a gente sente melhor. E realmente é a união das duas coisas, né? É aquele que tem a explicação mais clara, mais lógica, com aquela que tem, puxa, o sentimento, né? É a inteligência e o coração trabalhando juntos. E a gente fica cada vez mais apaixonado por esses irmãos nossos, né? Mais poético, né? Do outro lado, mais E isso, leve. mas poético. Eu estou de óculos novo, mas eles erram sempre o. Porque o meu olhar é caído, né? Por causa da diabetes, e o meu olho é pequenininho. Aí o ângulo, ele sempre erra o ângulo. Eu tenho quase que colocar o óculos dentro do olho para poder enxergar para ler direito. Vamos lá. Ela inicia assim: criado na cegueira do mundo, identificava todos os ruídos e as formas que seus dedos ágeis apalpavam, compondo modelos que a mente, no entanto, não podia conceber. A realidade lhe penetrava, exigindo novas conceituações. Aí a gente lembra de Kardec, né? Que Kardec tinha todo um estudo, uma realidade. Quando ele vê os fenômenos das mesas girantes acontecerem, ele foi investigar, aí ele teve que adaptar tudo, se adaptar àquela nova realidade, né? Porque era uma, que bom, a gente estudou também já essa semana, era um conceito novo, e, e todo conceito novo precisa de um tempo para ser absorvido, para poder vir outra ideia nova, não é isso? Outra ideia assim, mais, outra ideia mais moderna, vamos dizer assim, né? Que tenha sido mais progressista, vamos dizer. Não gosto muito dessas palavras que são usadas ultimamente, não, mas era dessa forma. Passavam os anos e a sua dor se fixava nas carnes do desespero íntimo, como cravos de ira e mágoa. A escudela de esmola nas mãos e a voz lamentosa e rogativa. Aquele caminho entre a piscina do enviado e seu lar de pobreza fizera-o e refizera quantas vezes. A esperança se apagara de sua vida, anulando quase o sonho de felicidade. E vivia, mas ele vivia, né? A piscina de Siloé se tornara famosa desde os dias do profeta Isaías, que elogiara as suas águas. Aquelas linfas atravessavam grande distância, em canal rasgado, abrupto, na rocha viva, desde os tempos de Ezequias. Então, lá era um lugar, a piscina era um lugar de peregrinação. Muita gente ia visitar porque já era um lugar famoso.
igual Porto das Galinhas, né? Há muito, infelizes e enfermos lhe buscavam, esperançosos, o mergulho, guardando esperanças de refazimento. As águas cantantes se renovavam e as massas de enfermos se multiplicavam. Aquele outubro estava já ardente e o pó pairava no ar morno do dia, sem ventos refrescantes. As estradas estavam movimentadas, pois que as festas logo mais começariam em Jerusalém, dadivosas. Ele deixara as paragens, ele, Jesus, deixara as paragens da querida Galileia para, transpondo as fronteiras, atingir a Judéia, onde sabia estarem reservadas muitas dores. Os companheiros seguiam-no animados, desejosos de penetrar-lhe todas as lições e integralmente o ministério, que às vezes lhes parecia complexo, complexo demais para suas mentes desacostumadas a incursões mais profundas no raciocínio. Então, eles queriam aprender o máximo, né? E estar junto de Jesus o máximo de tempo possível, né? Eles queriam aprender, mas sabiam que eles eram muito limitados, limitados no raciocínio, né? Não conseguiu acompanhar muito que bem, né? Tinha coisa que entendia, tinha coisa que não entendia. Como a gente, né? Tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende, então mais complexa. Passado um tempo, a gente vai amadurecendo, vai conseguindo outros conhecimentos e aí já consegue entender um pouco melhor. Era sábado. Não, desculpa, pulei um parágrafo. Deslumbravam-se sempre, logicavam raramente. O pão que os seus lábios caí, que dos seus lábios caía na boca dos seus corações, se apresentava em algumas circunstâncias azedo, desagradável. Estar com ele era vibrar de felicidade e sofrer de ansiedades incontroláveis. Imagina, né? O sobe e desce de emoções, né? Porque a gente estava falando ontem, não foi? Como, né? Não foi no Evangelho. Como devia ser, assim, emocionante. Emocionante, acho que não tem outra palavra. Estar perto de Jesus, né? Conviver com ele naquele tempo, né? Acho que não tem outra palavra para a gente descrever. Emocionante. Que ao mesmo tempo a gente sabe que não sabe, aprende uma coisa, acha que sabe, mas, né? Vem ele com um novo conceito e se extasia por estar perto dele, que é sempre que aquele magnetismo, né? Minha gata estava miando lá, vocês estavam vendo? Lá fora, querendo entrar. Ela entrou. Eles se deslumbravam, mas eles não raciocinavam, direito, né? Que eles absorviam todos aqueles conhecimentos que ele trazia, e mas algumas circunstâncias era azedo e desagradável, diz Amélia Rodrigues. Estar com ele era vibrar de felicidade e sofrer de ansiedades incontroláveis. Ele era capaz de tudo e o demonstrara vezes sem conta. No entanto, falava também do pai e das suas dores, lutas e a paixão. A que paixão se referia? Não o compreendiam, já que ele né, era capaz de fazer tudo. Eles não, nem sequer. Poxa, como assim? Paixão, né? Como vai ser? Que sofrimento é esse? Que dor é essa? Se ele consegue tudo. Era sábado. A Judéia, à semelhança da Galiléia, e talvez mais zelosa, era ufana em manter as exigências da forma, da aparência. Guardar o dia de descanso era mais importante do que de que se guardar das paixões. Invariavelmente, o israelita ali era considerado pela maneira como observava o dia do Senhor, que era sábado.
Então, eles eram muito rigorosos a respeito do sábado, né? E, todavia, muitas conveniências podiam modificar o próprio estatuto que se deveria cumprir à risca. Então, todos tinham que cumprir à risca. Só mais quando eles precisavam, eles descumpriam, porque era interesse próprio, né? Por isso que Jesus chamava de hipócritas, né? Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? A interrogação dos companheiros se fundamentava. As enfermidades graves são resgates de crimes. Gente, eu já tinha lido isso, não, né? São resgates de crimes que passaram sem punição, não corrigidos, ocultos. Eu li esse tantas vezes que eu acho que eu já tinha lido para vocês aqui. Não, né? A gente tinha parado lá antes. Sabia-se que o homem o é como procedeu em vida anterior, e que cada um faz o construtor do edifício da própria vida. Cada corpo, cada estado de emoção e de espírito, a felicidade ou a desdita, são elaborações próprias, se não deste, de um avatar anterior. Logo, a interrogação oportuna. Ah, essa história de Avatar é interessante, né? Porque a gente viu o filme Avatar, a gente até entendeu que um é o mesmo que o outro, só em outra dimensão, né? E ele, quando fala aqui de Avatar, é exatamente assim, o espírito é um, mas ele tem outro corpo cada vez que ele renasce, né? Então ele está falando. Naquela época tinha muito ainda essa influência de porque também eles diziam que avatares eram enviados também do Senhor. Também eles tinham essa crença. Então, eles tinham a crença na reencarnação, tinha a crença que Avatar também era aquele enviado do Senhor, é tipo assim, representante de Deus no mundo. Também eles usavam a palavra Avatar como, não a palavra, né? Mas o termo que a gente, aqui no nossa língua, foi traduzida como Avatar, né? Então, se não foi dele, é porque ele pecou na existência anterior, não é isso? Logo, a interrogação oportuna. O mestre fitou o homem de olhos em trevas e se apiedou. Nem ele nem seus pais pecaram, elucidou com eloquência o amigo divino. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestadas. Os homens, diz Amélia Rodrigues, crianças espirituais, na maioria, desejam a fé que penetra pelos olhos e exigem fatos que não podem entender. O milagre ou a derrogação das leis naturais os atrai pelo maravilhoso. Raros se aprofundam em descobrir, fora da aparência, a mecânica da sua execução. Era necessário, portanto, atender a esses homens ingênuos que facilmente se fazem maus, ignorantes, desculpa, ingênuos que facilmente se fazem maus, ignorantes que se podem revelar bons, sem débitos, sem culpas. Aquele homem, por amor, escolher a provação da cegueira para que o seu Senhor pudesse ser conhecido, revelado, sem modificar as leis da justiça. Há um estranho silêncio entre os que contemplam o cego e fitam o Galileu sublime. Cuspiu sobre o pó e fez uma singular pomada que aplicou nos olhos fechados do cego e disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé. Aí ela dá uma pausa e retorna àquele início do texto, quando o cego está sendo inquirido pelos fariseus, certo? Lavei-me e comecei a enxergar. Narrou o homem aos que o investigavam coléricos. Conheces esse homem? Não. Onde se encontra agora? Não sei.
Que te fez ele? Já disse. Aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai a Siloé lavar-te. Fui, lavei-me e fiquei vendo. E nasceste cego? Sim, todos aqui me conhecem. Uns diziam que era outrem, comigo parecido. Não, sou eu mesmo. A ira espuma veneno e a astúcia tece a rede das ciladas. Os pais do ex-cego temeram e, tremendo, mandaram que interrogassem outra vez. Né? Lembra assim, ele já é maior, então fala com ele, né? Porque eles ficaram com medo dos sacerdotes. Podemos expulsar-te aos teus da sinagoga. Eu sei. Ele é um pecador, pois curou num sábado. Não vem de Deus, porque desrespeita as leis de Deus. Não sei, não sei. Se é um pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E ele continua falando, o cego de Siloé. É necessário que façamos a obra do que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. É o que Jesus falou, né? Ele repete. Aquele homem, gente, é spam, desculpa, tá? Aquele homem, né, o cego, fora lançado fora. Eles o mandaram sair da sinagoga, porque não acreditavam nele, não quiseram crer, como, né, como diz como nos explicou o Cair Schutel. E expulsaram ele de lá da É, igreja. como ele, o ex-cego, né? Não trouxe nenhum subsídio para eles incriminarem Jesus, aí eles, então, não serve. Não serve para nada, vai embora Despachou. daqui. Se tivesse assim dado motivo para incriminar Jesus, eles teriam envolvido, acolhido, para você ver o nível Eles de. queriam pegar de qualquer jeito um jeito Queria um de motivo, mas não motivo. encontrou, então desconsiderou o cego, o ex-cego. É, Para você ver como é que era, a né? cegueira deles. É, verdade. Não é isso? E a vontade deles de prejudicar Jesus. Nossa, Ela mesmo disse no início, interrogaram de forma colérica, né? isso. Eles queriam, com raiva, querendo Raiva. encontrar um motivo de incriminar Jesus. É. Aí. E esse cego preferiu-se, né, esse homem cego, preferiu ser abandonado pela sociedade do que aderir à mentira. Ele falou a verdade, ele não mentiu, não ficou com medo, né? Seus pais ficaram com medo, mas ele não ficou, porque ele disse exatamente o que Jesus disse para ele. Crês tu no Filho do Homem? Interrogou-lhe Jesus ao reencontrá-lo. Quem ele é, Senhor, para que eu creia nele? Já o viste, e ele é quem fala contigo. Creio, Senhor. Teus olhos veem o esperado. Rejubila-te, vês e compreende. Jesus falando para ele, né? A natureza parece cantar a música da sua alegria. O rabi se alegra também e fala, é o que ele falou. Eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. E a Amélia dá aqui uma explicação. Há duas cegueiras, a dos olhos do corpo e a do espírito. Ele se dirigiu aos seus e lhes falou da sua ligação com o Pai e da cegueira dos que, vendo, não enxergam, porque não distinguem as sombras da luz. Né? Então, Jesus falou para ele, porque ele se apresentou, né? Como enviado de Deus, né? Ele se apresentou e falou claramente.
para o cego e para todos aqueles que estavam ali ao redor deles. É, aqui a respeito do creio, Senhor. Ah, foi uma curiosidade. Tem uma curiosidade aqui, quando ele pergunta que crês tu no Filho do Homem? Aí ele diz: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Já ouviste, e é ele quem fala contigo. Creio, Senhor. Aí a Amélia Rodrigues dá uma notinha aí de uma curiosidade, falando sobre uma antiga lenda de Provence, na França, narra que o nado cego curado seria mais tarde o santo restituto, que ele seguiu Jesus, né? E ele se tornou aí, mais tarde o santo restituto na igreja em Provence, na França. Depois que a Europa já estava, né, reencarnado, né, como o santo restituto. Ele se Não dirigiu entendi, ô Denise, como é que é Aí essa. ela para de falar, do cego, e vai falar sobre Jesus, certo? Aham, Então, quando ele está aqui nessa parte que ele fala assim, creio, Senhor, não tem uma notinha, número 1 aí do lado? isso. Isso. Essa notinha é uma curiosidade que a Amélia Rodrigues traz, Hum, que uma antiga lenda de Provence, na França, narra que esse cego, nado cego, esse nascido cego, curado, seria mais tarde o santo restituto. Era um santo que tinha lá na ah, França naquela época, tá. tá? É uma notinha que ela dá que é uma curiosidade apenas, Ah, legal. né? Aí ela começa a falar sobre Jesus, né? Fala sobre as duas cegueiras, né? A dos olhos do corpo e a do espírito. Depois que Jesus se dirige aos seus e lhes falou da sua ligação com o Pai e da cegueira dos que, vendo, não enxergam, porque não distinguem as sombras da luz. Então, ele fala da cegueira espiritual aos seus apóstolos, separado, né? E Amélia Rodrigues diz assim: ainda agora, os cegos piores não distinguem, né? Daquela época não distinguiam, os da agora também nós temos os da agora, né? Os cegos de agora, né? Que também não distinguem as sombras da luz. Quem pecou? Perguntam. Aí ela se refere novamente àquela pergunta dos apóstolos, né? Quem foi que pecou, né? O espírito andarilho nas estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência, se recupera e ressarce. Ela está falando do cego material, esse nado cego, né? Então, esse espírito andarilho nas estradas do infinito somos nós, no nosso processo de evolução, né? Seguindo na direção do amanhã. E ela colocou o amanhã com a letra maiúscula, olha só. Ela escreveu com a letra maiúscula. Então, esse amanhã destacado, a gente pergunta, né? Que amanhã é esse? É o futuro que nos espera por nós, lá no final da caminhada, né? É o momento que a gente já percorreu toda a caminhada, todas as estradas que são necessárias para a gente alcançar essa comunhão com Deus, alcançar a angelitude, sermos puros. Muito interessante, né? O jeito que ela fala, uma forma assim, é tão poética mesmo, né? E linda, né? Muito linda. Vou repetir, hein? O espírito andarilho nas estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência, se recupera e ressarce. Renascer é recomeçar a vida para se libertar. A luz clareia e penetra, espancando as trevas.
Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Jesus é a luz do mundo. Era um cego de nascença e, no entanto, viu. Era outubro e, junto ao templo, próximo à Denise, piscina de Siloé, à luz do sol ardente, ele se fez a luz do mundo desde até sempre. Luz do mundo. Fala, Ana. gostei dessa frase, pega bem para gente. Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. É o que a gente vê muito. Muito, A né? pessoa insiste em ficar na ignorância, que é para não ter responsabilidade nenhuma, não É, é? exatamente. Muitos e E às muitos. vezes a gente chega, né, passa por esse momento aí da ignorância, em Isso, nós determinadas passamos na nossa situações, caminhada, sim. para não Mas ter você querer responsabilidade. continuar na ignorância é difícil, né? É Mas persistir acontece. no erro, né? Isso, insistir no erro. Pois é. Mas a gente já fez isso muitas vezes, né? Ah, com certeza. E todos nós, os humanos, né? Porque a gente É, vai caminhando, todo mundo tem que passar, não tem que passar pelo mesmo processo. Uns passam mais rápido é e compreendem mais rápido. E não verdade. tem medo das responsabilidades, né? Como se Fala diz, bem. errar é humano, e persistir no erro é burrice, né? Isso mesmo. Acho que é por isso que o Cair Bar chamou ele de asnos. É, vamos. Fala, Alberto, tem alguma coisa? Não, nesse trechinho que você leu, de sofrer em paz, lê de novo um pouquinho antes, que diz que o espírito é eterno, sofre. Ó, o espírito andarilho nas estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência, se recupera e ressarce. Como é sofrer em Então, paz e paciência? Fala. é isso que me veio quando você leu esse trechinho. Eu estava lendo sobre Bezerra de Menezes, e a gente sempre tem a ideia de Bezerra de Menezes, o indivíduo que conseguiu sua iluminação e tal, né? Isso é fato. Só que na última encarnação dele, ele passou por muitas provas. Todos os filhos dele, muitos morreram, quase todos. Ele passou por várias provas que, no fim, na casa espírita que ele frequentava, ele tinha notícia de que muitos filhos dele era resgate dele e da filha. Então você vê que às vezes para você chegar à iluminação, para crescer, para evoluir, você tem que às vezes passar pelas dificuldades que você só repara e resgata no momento que tu passa por determinadas situações, e isso tudo que a gente passa na vida faz parte do nosso processo evolutivo. E a gente não tem que se debelar contra a dor sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente encarar com inteligência, como ela diz aí, paz, né? Sofrer com paz. Com, é, com paz e paciência. Porque a gente quer sempre as coisas tudo para ontem, Pois né? A gente é, quer qualquer ser dor puro a já gente já. amanhã. É, Pela gente, amanhã já sou puro. Não quero ficar. Quando a Tem que gente ter paciência. entende, quando a gente entende e aceita, dói menos, né? verdade. Aí a dor é menos, como se diz, dói menos, né? Fica mais leve, né? Menos intensa, né? Isso. E com Jesus, o que é que ele diz? O meu fardo é leve, não é isso? O meu. Ih, Então, gente, é o sofrimento com é entendimento suave, e é aceitação, suave. Porque com né? ele você aceita, você entende. É, É como ele falou, você é. falou, Porque compreende. quando não entende, não vai aceitar mesmo, né? Ah, eu não mereço, eu Sem não, revolta, fica né? revoltado, né? Fica E é exatamente você revoltado, passar por aquilo sem revolta. verdade. Né? É isso, exatamente. É muito, muito bom, muito lindo. Gente,
é muito gratificante, porque a sensação que eu tenho a respeito do conhecimento da doutrina espírita é uma sensação de muito. Assim, parece que a gente respira mais fundo, as coisas ficam mais leves, né? Com essa doutrina maravilhosa que nos esclarece dessa forma, né? E de forma que eu nunca tinha visto Jesus, uma forma que eu nunca tinha visto Jesus. Então, a gente passa realmente a amar mais, porque a gente compreende, como você falou, né? Aquele que não compreende, não se revolta e não quer saber, não quer responsabilidade. Mas aquele que tem o esclarecimento, que consegue se dispor, né, a se esclarecer, a mudar a sua forma de ser, realmente é o espiritismo realmente traz um grande alívio. Foi a primeira coisa que eu tive quando eu entrei na casa espírita pela primeira vez, que recebi os primeiros esclarecimentos, foi aquela sensação de alívio. Primeiro, muito ligada à família. E tinha perdido vários membros da família. Perdido não, eles tinham já desencarnado, estavam na hora deles. Mas, assim, me apavorava a ideia de nunca mais ver, né? E de que quando morrer não tem nada. Quando morrer não tem nada. Mas a gente, naquela época, a gente, quando era pequeno, a gente já tinha recebido uma comunicação. Mas a gente não compreendia, né? Hoje está tudo diferente. Então, conhecimento liberta, a verdade nos liberta. Não é isso? Então, vamos encerrar por aqui. É a Rose que está gravando. Vamos ver como é que ela faz agora para terminar, porque já está na nossa hora e é na hora da palestrante chegar para a palestra de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 17, a indulgência, que é maravilhoso estudar esse evangelho, que cada vez mais, eu não sei quantas vezes eu já estudei, mas cada vez eu fico mais, sabe, assim, mais, eu fiquei apaixonada mesmo, porque dá um conforto muito grande no nosso coração, não é? Nós agradecemos. É, Alberto, quer fazer a prece? Tá bom, querido. Faço, Obrigada. e neste momento estejamos todos a agradecer esta oportunidade desses esclarecimentos que nos traz a luz, que nos amplia o entendimento, para que possamos então seguir com passos firmes na direção do crescimento espiritual, agradecidos ao Mestre Jesus por todos os seus exemplos, palavras e ensinamentos. E agradecidos a essa espiritualidade que nos inspira, que nos auxilia, para seguirmos então o nosso caminho na direção do aprimoramento moral e aperfeiçoamento íntimo. Ao término desta prece, damos graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada pela companhia. É, a gente agradece também, né, porque esse capítulo, né, é o capítulo que deu o título ao livro Luz do Mundo, né, e fala sobre Jesus e como ele é importante para a gente, né? É realmente a nossa luz, né? Que ele colocou a luz dele sobre a candeia, né? Sobre o Verdade. alqueire, que faz parte também dos estudos que a gente falou essa semana, então essas coisas ficam ainda gravadas na nossa mente. Obrigada, gente, pela companhia e vamos aguardar o término do intervalo para a palestra pública, tá ok? Beijo. Ok.